Vamos ver agora a função si, mas antes de ver a função si, a gente vai precisar calcular a média desse boletim aqui. E aí, repara que no topo de cada coluna eu tenho essa marcaçãozinha vermelha, já expliquei ela para vocês, né, que eu uso muito isso como recurso para propor exercícios. Essa marcação vermelha indica que aquela célula tem uma anotação. Se a gente apontar para a célula, o Excel mostra a anotação para a gente. Tá? No caso, ele diz aqui: descartar a menor nota e realizar a média das duas notas restantes. Gente, o mais importante, isso é que eu acho um absurdo, um genial no Excel. Tá? Mais importante do que você saber que existem as funções é saber o que elas fazem para saber a hora certa de usá-las. Por exemplo, essa questão aqui. Eu posso usar uma média simples? Posso tirar a média das três notas? Não, porque aqui ele diz para descartar a menor nota. Tá. Como é que eu vou saber qual é a menor nota? Ah, Flávio, a menor nota do Alexandre é essa aqui. Então eu posso tirar a média só dessas duas notas? Será? Poderia fazer uma fórmula que tira a média dessas duas notas. Só que ela funcionaria para cá, por exemplo, para Maria? Não, porque a menor nota da Maria está aqui na nota 3. Então ela deveria ser descartada e fazer a média dessas duas notas. Não funcionaria também para o Carlos, nem a da Maria, nem a do Alexandre, porque a menor nota do Carlos está aqui no meio. Então, a média dessas duas notas. E aí? Assim, a gente vai usar funções do Excel, a gente tem que saber quando usá-las. E quando elas vão me retornar, saber que valor que elas retornam para você quando você precisar. Você concorda comigo? De cara. Você concorda comigo que eu vou ter duas notas? Vou ter duas notas, certo? Vou descartar uma, vou me sobrar duas. Concorda, né? Então eu posso simplesmente dividir por 2. Mas o que? Dividir o que por 2? Eu tenho que descartar a menor nota das três. Como é que eu vou fazer? Vamos pensar no seguinte. Imagina que eu some as três notas. Tá? Imagine que eu some as três notas. Tá? Aliás, eu vou até propor uma soma, vou dividir por 3. Então veja, eu tenho a média das três notas, certo? É o que eu quero? Não é. Não é. Eu quero a média só das duas maiores notas ou da menor nota. E aí para e pensa. A gente já viu funções no Excel para obter a menor nota, ou se eu quisesse, a primeira e a segunda maiores notas, né? Tudo que eu preciso fazer é dessa soma subtrair essa menor. Então pensa comigo. Pensa nessa fórmula aqui por hora que a gente tem. E se dessa soma eu subtraísse a menor nota do meu intervalo, que eu posso obter com a função mínimo, né? Lembrando que para essa subtração ser feita antes da divisão, eu vou isolar essa subtração com um par de parênteses. E lógico, vou dividir por 2 e não por 3, senão, poxa, pegar duas notas e dividir por 3 é muito cruel, né? O que vocês acham dessa fórmula? Veja, para o Alexandre, ela deu 9,75, que é justamente a média só dessas duas notas. Não, duplo clique aqui na ação de preenchimento para preencher para baixo. Vamos ver um que é bem fácil de ver. Olha esse Silva aqui. Repara que ele ficou com média 7,25, que vem assim a média de 7,5 e 7. Esse 5,5 dele foi descartado. O pior é que é igual a situação do Alexandre, né? Não foi uma boa escolha. Então vamos ver as notas do Carlos, tá? Teoricamente você descartaria esse 4,5 e teria uma média de 7 com 5,5. 7 mais 5,5, 12,5 dividido por 2, 6,25. Show de bola. Tá legal? Então, essa é uma ideia, gente. Essa é uma forma da gente pensar em
para além de colocar uma função dentro de uma célula e ela me retornar o valor, eu saber, dentro da fórmula que eu estou construindo, onde eu vou precisar daquele valor que aquela função me retorna. Então você vê, eu usei duas funções, uma subtraindo da outra, no cálculo matemático que eu apenas dividi elas por 2. Tá legal? Isso é importante. Agora olhar as situações possíveis nessa escola. Que eu coloquei 3 situações em que vão me ajudar a mostrar para vocês 2 recursos importantes na função se, que é a gente ter mais de uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 ou mais possibilidades, e o caso da gente ter mais de uma condição a ser analisada. Vamos começar com essa CIT 1. Ela diz o seguinte: vai exibir AP de aprovado quando o aluno tiver média igual ou superior a 7. E abaixo desse valor, ele vai exibir RC de recuperação. E aí eu quero lembrar para vocês que a gente já fez uma atividade semelhante na aula 2, se a minha memória não me trai. Que foi o seguinte: foi simplesmente comparar a média de cada aluno, tá? Com o meu valor de média. Aqui é 7. Então vê, e aí lá no topo, não sei se vocês lembram dessa atividade, lá no topo, eu ao invés de chamar a coluna de CIT aqui, que é meramente pedagógico, eu chamei a coluna assim, aluno aprovado, e aí ele me responde verdadeiro ou falso. Quer dizer, repara aqui que quem tiver a média acima de 7, tá com verdadeiro aqui na nossa coluna CIT 1. Quem está com média abaixo de 7, está com falso. Tudo bem até aqui? E aí lembra que eu falei lá naquela ocasião que a gente ia ver uma função que ia avaliar essa condição e fazer outras coisas que eu quisesse que o Excel fizesse em função do retorno dessa condição? Pois está na hora de aprender, que é a nossa função se. Se. Essa função se vai analisar uma condição. Condições, nós já aprendemos que retornam apenas 2 valores possíveis, valor verdadeiro e valor falso, tá? Então, a função se vai analisar uma condição, vai fazer alguma coisa se condição retornar verdadeiro, tá? Ponto e vírgula. E ela vai ter também, pode ter algo a fazer se a condição retornar falso. Tá? Então percebam que a mera condição, vou chamar aqui para edição a fórmula, a mera condição me retorna apenas verdadeiro e falso. E aí, dependendo da sua situação, isso pode ser o suficiente ou não. Se não for, se você quer escrever uma coisa diferente na célula, se você quer fazer um cálculo com aquela célula, quer que o resultado de um cálculo apareça naquela célula, então o que a gente vai fazer? Então aqui vamos preencher. Eu quero preencher com AP de aprovado, se o aluno tiver média maior ou igual a 7, ou RC de recuperação, caso contrário. Eu quero que apareça escrito na célula, eu vou colocar entre aspas, se for texto. Então, vou abrir aspas, AP. Então é isso que o Excel vai fazer se essa condição retornar um valor verdadeiro. Ele vai escrever AP na célula. Ponto e vírgula. O que eu quero que o Excel faça se a nossa condição retornar falso? Eu quero que ele escreva um texto RC. Ok? Para o Alexandre, vai aparecer AP. Na centralizadinha, fica melhor. Tá? Se eu propago essa fórmula para baixo,
Onde eu tinha falso, agora aparece RC. Tá certo, pessoal? Então, assim funciona a nossa função se. Você dá uma condição para ela, ela avalia se essa condição é verdadeira ou falsa, faz uma coisa se essa condição for verdadeira, ou faz outra se essa condição for falsa. Tá legal? Agora, se eu tiver três possibilidades, se eu tiver três situações possíveis, três respostas possíveis para a minha condição, eu tiver que avaliar isso. Vamos dar uma olhada na situação 2 do nosso exercício. Exibir AP para alunos com média maior ou igual a 7. RC para média entre 7 e 5. E RP para média inferior a 5. Puxa vida. E agora? Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos raciocinar. Vamos, de cara, criar a nossa função com base nas respostas. Por exemplo, se eu quiser que apareça AP, tá? Então tem uma média, né, maior ou igual a 7. Quando isso acontecer, vai aparecer na célula AP, já aprovado. Ponto e vírgula. Aqui tem um outro problema. Eu posso, para o falso disso aqui, eu tenho duas possibilidades. Se isso aqui retornar falso, eu ainda tenho duas possibilidades. O aluno pode ter uma média maior ou igual a 5, e aí ele está em recuperação, ou não, e aí ele vai ser reprovado automaticamente. E aí para e pensa. Que função que o Excel nos dá que, baseado numa condição, faz uma coisa ou outra? Dá uma pausa no vídeo e pensa. Pô, gente, essa é mole, né? É a própria função se. Aqui no caso, o falso dessa condição aqui exige uma nova comparação. Que comparação é essa? É se a média do aluno é maior ou igual a 5. E aí, gente, eu cheguei aqui. Se eu cheguei aqui, eu não vou me preocupar. Se o aluno tiver média 8. Então, aqui, retornou verdadeiro e já executou isso aqui. Se eu cheguei aqui, é porque o aluno já não tem uma média maior do que ou igual a 7. Cheguei aqui, aqui é o falso dessa condição aqui. Aquele se ali, ele é o falso dessa condição aqui. Eu não preciso me preocupar se a média é maior ou igual a 7. Eu sei que a média é menor do que 7. Isso eu sei, porque eu caí aqui. Tá? Isso aqui já deu falso. Então não é 7, nem maior do que 7. Cair aqui é porque ela é menor do que 7, com certeza. Agora, será que ela é maior ou igual a 5? Porque se ela for maior ou igual a 5, a gente vai jogar o aluno na recuperação. Tá legal? Agora, se deu falso nisso aqui, ou seja, a média é menor do que 7, e deu falso nisso aqui, a média é menor do que 5, o aluno está automaticamente reprovado. Flávio, eu não preciso testar de novo? Preciso. Eu não preciso. Se isso aqui der falso, é porque a média do aluno é menor ou igual a 5. E aí eu não preciso testar de novo. Eu automaticamente reprovo ele. Tá legal? Abrir um se, fecho um se. Abrir 2 sis, fecho 2 sis. Pro Alexandre vai dar aprovado novamente. O legal de observar nessa situação 2, comparado com a situação 1, é que alguns alunos da situação 1 que estavam em recuperação, agora foram imediatamente reprovados. Por quê? Pela média, que é a única coisa que a gente está avaliando até agora. Beleza? Então, reprovado por média, reprovado por recuperação, porque tem 6,5, não tem 7, não chega até a média para aprovação, aí também não é reprovado imediatamente, porque tem média 6,5. Tranquilo até aqui? Show.
Aí o meu aluno vai me perguntar, Flávio, se eu tiver 4 possibilidades, eu posso colocar um si dentro do outro si, dentro do outro si? Pode. Se eu tiver 5, se eu tiver 6, se eu tiver 7, pausa. Pensa o quão grande vai ficando a sua fórmula à medida que você faz esse tipo de coisa. Não é legal, tá? Vamos achar um tempinho para dentro do nosso curso a gente, encaixar uma funçãozinha, só uma tá bom. Te procure referência, que vai possibilitar que a gente associe busque aquele valor numa tabela de referências e obtenha um resultado que vai estar lá naquela tabela de referências, vai facilitar bastante a vida da gente. Isso é para depois. Vamos continuar agora aqui na nossa CIT 3, que vai propor uma coisa diferente. Na CIT 3, a aprovação não vai ser uma função em função da média, mas também da frequência. E aí a gente tem que voltar no vídeo passado, nessa playlist, que fala sobre como combinar condições lógicas. Vamos olhar aqui a descrição. Exibir AP para alunos com média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 3. Repara, agora o sarrafo subiu. A escola agora não aprova apenas se você tiver média maior ou igual a 7. Você também tem que ter frequência pelo menos de 3. Tá? Exibir recuperação para alunos com médias entre 5 e 7 e frequência maior ou igual a 3 e reprovado para alunos com média inferior a 5 ou frequência inferior a 3. Repara como o sarrafo está alto. Tá? Se a média for menor do que 5 ou a frequência for menor do que 3, você está automaticamente reprovado agora nessa regra. Perceberam? Perceberam que é tudo regra de negócio? Não é uma coisa que a gente inventa, lógico. Eu, como professor, inventei isso como exercício. Tá? Agora, você pode trabalhar numa empresa que tem uma regra de negócio semelhante. Que combine condições, 2, 3, 4, 5 condições. Tá? E aí você tem condições que você quer que sejam atendidas. Você tem situações que você quer que todas as condições sejam atendidas simultaneamente. Ou que basta uma, ou mais de uma, ser atendida para que o conjunto de condições seja atendido. Repara que isso cai na definição das funções e ou. E ou. Condição 1, condição 2... condição N. Tá? E aí, eu vou dar uma de preguiçoso com gosto com vocês, gente. Eu vou lá na nossa planilha, vou copiar isso aqui, para o nosso bloco de texto. E vou copiar isso aqui também para o nosso bloco de texto. Então, recapitulando, nós temos duas funções no Excel que combinam condições lógicas. Condições lógicas são aquelas condições que só retornam verdadeiro ou falso. Então, uma combinação delas também só pode retornar verdadeiro ou falso. Tá? A questão é como eu quero que elas se combinem. Tá? No caso do E, retorna verdadeiro se todas as condições que eu combinei retornarem verdadeiro. Tá? Se apenas uma delas der falso, o conjunto vai retornar falso. E eu tenho a OU, que retorna verdadeiro se apenas uma das condições retornar verdadeiro. E retorna falso se todas retornarem falso. Tá legal? Então agora a gente vai voltar para nosso boletim. Então aí a gente tem aqui a situação 3, que só aprova o aluno que tem média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 3. Então,
igual se... Deixa eu ligar a CAPS. Igual se... Teste lógico. O meu teste lógico, até ainda agora a gente estava usando uma condição só. Agora a gente vai usar duas. Que condições são essas? Eu preciso que a minha média seja maior ou igual a 7, ponto e vírgula, e a minha frequência seja maior ou igual a 3. Tá? Então eu tenho duas condições. Ih, gente, eu tenho duas condições. A pergunta é, eu quero que elas sejam atendidas simultaneamente? Não sou eu que tenho que responder disso. É a regra de negócio. A regra de negócio proposta aqui diz que para ele ser aprovado, ele... Vou até cancelar, só copiar aqui para não ter trabalho depois. A regra de negócio diz que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 3. Tá legal? Então, antes das minhas condições, eu vou dizer que eu quero combiná-las e eu quero que todas elas sejam atendidas simultaneamente. Então eu vou colocar um E. Tá certo? E repara que quando eu uso E ou, cada condição é distinta. Ah, Flávio, se eu estiver analisando a mesma célula, eu tenho que colocar o nome dela várias vezes? Tem. Ah, eu quero saber se o dia da semana é segunda, é quarta ou é sexta. Dia da semana igual a quarta, ou dia da semana igual a sexta, dia da semana igual a domingo, sei lá. Tá? Cada condição é uma condição distinta. Tudo bem? Então, se esse conjunto lógico aqui, gente, isso aqui é um conjunto lógico, uma condição lógica, tá? Eu estou usando a função E para analisar essa condição aqui, se a média dele é maior do que 7, maior ou igual a 7, e essa condição aqui, se a frequência dele é maior ou igual a 3. Se isso aqui, se esse conjunto, se essa condição lógica completa conjuntamente retornar verdadeiro, eu vou escrever na célula AP. Eu vou dar um Enter agora, só para a gente dar uma pausa e olhar que essa é a situação característica do Alexandre, né? AP, ele está aprovado porque ele tem média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 3. A gente aqui agora propagar, a gente vai ter um monte de falso, né? Que são as células em que isso aqui, ou a média não é maior do que 7, maior ou igual a 7, ou a frequência não é maior ou igual a 3, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Poxa, gente, não tem ninguém que tem média maior do que 7, mas é reprovado. Não. Vou sabotar a Maria. Vai ser o bastante? Não vai, porque se eu botar um 6,5 aqui, ela vai ser 6,5, que vai ser a nota menor, vai fazer a média de 10 e 7, vai dar 8,5. Esse 7 aqui, acho que eu vou fazer isso aqui. Vou sabotar essa nota do Silva de 7,5 para 4,5. Né? Aqui é falso, ou seja, a média dele, na verdade, seria melhor se eu mexesse na frequência. Não, então a do Silva não. Vamos sabotar então a Maria mesmo. Vou baixar a frequência da Maria para 2. Ela está aprovada, mas com uma frequência menor do que 3, ela não vai estar mais aprovada. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar a nossa fórmula daqui do alto. Então, se isso aqui der verdadeiro, ele está aprovado. Se isso aqui for falso, é porque ou a média não é maior do que 7, maior ou igual a 7, ou a frequência não é maior ou igual a 3. Só para a gente usar o ou, vamos simular a situação por caso que ele é reprovado? E aí vamos lembrar que aquela regra rígida, que o aluno é automaticamente reprovado se a média é menor do que 5 ou a frequência é menor do que 3. Vamos abrir um outro se.
né? Porque afinal a gente ainda tem duas possibilidades para avaliar. Vou abrir o ou e vou colocar as duas condições lógicas, quais sejam elas. A média é ser menor do que 5, ponto e vírgula. A frequência ser menor do que 3. Então vejam, mais uma vez, eu tenho duas condições, tá? Tem uma condição aqui e outra condição aqui. Mais uma vez eu estou combinando condições lógicas. E aí eu tenho que me perguntar, na minha regra de negócio, eu quero que as duas condições sejam atendidas simultaneamente para que o conjunto seja verdadeiro? Não. Aqui basta que uma das condições retorne verdadeiro para o conjunto retornar verdadeiro. Ou seja, basta que o aluno tenha frequência menor do que 3 ou média menor do que 5 para ele ser automaticamente reprovado. Tá certo? Então, se esse conjunto aqui retornar verdadeiro, o aluno está automaticamente reprovado. Do contrário, ele vai para a recuperação. Tudo bem? Vou confirmar. E eu fechei um parênteses só. Parênteses só. Ó, o erro do professor. Parênteses de novo. Tá? Era AP, já era AP para o Alexandre. Mas quando a gente propaga, agora a gente tem alguns alunos que estão sendo reprovados automaticamente. Tem um só que se salvou para recuperação. Se salvou por quê? Ele tem uma frequência boa. Tudo certo? Né? Quando eu fiz a comparação, frequência menor do que 3, deu falso. Então o conjunto deu falso, ele caiu na recuperação. Tudo bem até aqui, pessoal? Essa planilha e as outras que a gente usou estão lá na nossa pasta compartilhada. Eu deixei para casa e para os alunos tentarem fazer sozinhos as planilhas que estão em controle 2 e controle 3. Em ambas, elas sugerem dias que um tal professor fulano, nenhuma referência ao professor, dá aula ou dá treinamento, ou dá aula de Excel básico ou Excel avançado. Tá? Só quero que vocês se apeguem a uma coisa. Eu tenho aqui o dia da semana? Eu tenho. Quando eu for comparar o valor dessa célula aqui, eu tenho que fazer uma comparação por vez quando eu tento juntar operações lógicas, pessoal. Então, por exemplo, aqui. O professor fulano dá aulas em um curso que eu remunero da seguinte forma. Todos os dias da semana dele dá aulas, menos nas sextas e quartas, onde só orienta treinamentos. Por hora aula ele recebe 32, por hora de treinamento ele recebe 18. Então, quanto ele ganhou aqui? Não sei. Depende. Depende do quê? Do dia da semana. Tá? Se o dia da semana é quarta ou se o dia da semana é sexta. Gente, presta atenção. Regra de negócio. Eu sou só criador de planilha. Eu tenho que observar a regra de negócio. E a regra de negócio diz que eu pago ao professor fulano R$32 na segunda, na terça, na quinta e no sábado. Na quarta e na sexta, eu pago 18. Desculpem. E aí eu posso testar se o dia da semana é quarta ou se o dia da semana é sexta. Ou eu posso testar se o dia da semana é segunda, ou é terça, ou é quinta, ou é sábado. O que vocês acham que vai dar menos trabalho? Cabecinha. É parecido aqui o controle 2. Tá? Só que além de testar que dia da semana é, eu tenho que testar se ele tem uma quantidade de alunos X, ou mais de 5 alunos, 5 ou mais alunos, ou mais de 5 alunos, ou 5 ou menos alunos. Tá? Então repara, tenho duas variáveis para serem analisadas. Vou ter que reunir algumas condições. Não só o dia da semana, mas a quantidade de alunos. Tá? E aí? Será que vocês dão conta de resolver o controle 1 e o controle 2? Bom, cheguem cedo, por favor, no dia 18. Tá?
Vou dar uma... É lógico que eu não vou começar com a sala vazia. Mas, por favor, cheguem cedo no dia 18, porque eu quero começar a aula do dia 18 dando a resposta comentada do controle 1 e do controle 2. Tá legal? Eu fico por aqui, gente. Boa semana pra vocês. A gente se vê no sábado.